A chegada com intenções misteriosas do Touro Verde em Wano tá abalando a comunidade de One Piece. Várias teorias estão sendo criadas ao redor do Ryokugyu e outras estão voltando à tona. Como vocês pediram muito na live de ontem, a gente vai trazer hoje a grande teoria sobre o novo almirante ser, na realidade, o pai de Roronoa Zoro, Shimotsuki Ushimaru. Então já deixa aquele like se você é fã de One Piece, se inscreve no canal para conteúdo diário e vem comigo até o final do vídeo para entender tudo sobre essa teoria, a minha opinião sobre ela e coroar com alguns outros detalhes bem interessantes sobre o Touro Verde que eu vou comentar mais pra frente, como por exemplo, sua verdadeira aparência que tá praticamente confirmada e uma variação dessa teoria principal que pode abalar as estruturas, meus queridos. Então bora descobrir se Ryokugyu é o Ushimaru. Parte 1. O Ushimaru ainda vive? A primeira questão que a gente precisa levantar nessa teoria é a seguinte: o Ushimaru ainda tá vivo? No capítulo 953 é manifestado que esse lendário samurai foi assassinado por Kaido, ou seja, tá morto. Mas a verdade é que não é só porque foi dito que tá confirmado. É possível que após uma derrota devastadora contra Yonkou, o Ushimaru tenha escapado de Wano pelo Porto Hakumai com sua honra completamente fragmentada. Feito isso, ele teria passado anos se fortalecendo, provavelmente consumindo uma fruta no meio dessa jornada, e quando o alistamento mundial militar foi proposto por Sakazuki, ele viu uma oportunidade de se juntar a uma instituição poderosa em um cargo de forte influência, o que em algum tempo, poderia criar a possibilidade dele invadir o Wano com uma grande frota e salvar o povo que ele havia abandonado há anos. Mas no Vivre Card do Onimaru, o companheiro de Ushimaru, nos é informado que após a morte de Oden, seu mestre foi matar o Kaido, mas morreu tentando. Então a pequena raposa foi deixada sozinha. E isso é uma confirmação definitiva de sua morte? Quase. Mas já houveram informações em Vivre Cards que não condiziam exatamente com o que a obra mostrava. No último Vivre Card que temos do próprio Zoro, suposto filho de Ushimaru, falando de suas características na Guerra de Onigashima, o Haki do Rei é algo que não estava presente em suas habilidades, mas que pode ser justificado porque isso ainda não tinha sido mostrado no mangá. Mas o ponto aqui é: já ocorreram várias mudanças de informação em Vivre Cards antigos e apesar de muita gente não saber, isso acontece até com uma certa frequência. O Vivre Card do Shanks dava a entender que ele se tornou Yonkou antes de encontrar o Luffy, mas depois foi corrigido mostrando que ele se tornou Imperador há 6 anos. A altura do Osh Jr. foi mostrada como 39 metros, depois corrigida para 67 metros e depois finalmente colocaram a correta, que é 60 metros de altura. O primeiro Vivre Card do Nekomamushi dizia que ele não possui Haki, nenhum tipo, mas logo foi corrigido, revelando que ele possui o Haki da observação e também do armamento. Esses aqui, são só alguns exemplos de correções. Então, apesar do Vivre Card de Onimaru confirmar a morte de Ushimaru, algo que parece condizente com o mangá, não é definitivamente confirmado, ou seja, pode ser que esse samurai ainda esteja vivo. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Parte 2, Ushimaru é Ryokugyu? Essa é certamente a parte mais forte da teoria, onde vamos encontrar algumas conexões bem interessantes entre os dois personagens e entrar mais a fundo na narrativa de que sim, Shimotsuki Ushimaru retornou como novo almirante. O primeiro ponto pra gente observar aqui é o nome Ushimaru. Se o separarmos em duas partes, temos Ushi e Maru, óbvio. E Ushi, que é esse kanji, em japonês significa touro. E essa relação entre o samurai e esse animal se torna muito mais forte quando vamos ao capítulo 962 e o encontramos com uma capa repleta de touros. E para melhorar, a Toei Animation, que a gente já sabe que possui algumas informações privilegiadas, optou por colorir esses touros com a cor verde, o que é uma relação muito forte com a alcunha Touro Verde. E essa parte aqui, mano, ou é trollação do Oda na malandragem, ou é um grande indicativo de que sim, Ushimaru é Ryokugyu. E claro que isso não acabaria por aqui. No capítulo 905, onde Ryokugyu é introduzido, algo que nos chama atenção é o fato dele não comer há 3 anos. E se a gente for no capítulo 1024, vemos Ushimaru dizendo ao Yamato que os samurais nunca ficam com fome, o que nos permite fazer uma relação direta entre ele e o Touro Verde. O almirante não comer há tanto tempo pode ser um poderoso jejum do samurai. Por outro lado, faz pouco sentido Ushimaru ter abandonado Onimaru e deixado Wano para trás, o país que ele tanto tentou salvar.
Mas pode ser que ele realmente tenha tido sua honra estraçalhada ao ser derrotado, e como não morreu como seus companheiros, ele fugiu e ficou com muita vergonha desse feito, e envergonhado por não ter seguido o mesmo caminho samurai que seus amigos, né, de lutar até a morte, ele decidiu se preparar, ficar ainda mais forte para ser capaz de enfrentar o Kaido. E é possível que ele tenha percebido que ter uma Akuma no Mi, assim como o Kaido possui, era, mano, um excelente recurso para evoluir sua habilidade, o que teria dado um grande upgrade em seu nível de poder. Parte 3, Ryokugyu é o pai do Zoro. Com as possibilidades levantadas de o Shimaru ainda tá vivo e ser o Touro Verde, vamos conferir se ele pode mesmo ser o pai do futuro melhor espadachim do mundo, Roronoa Zoro. E diferente das outras informações que temos aqui, que ainda são questionáveis por mais que estejam em databook e tudo mais, essa informação que eu vou dizer agora vem direto do Oda, então é bem definitiva. No SBS do volume 101, um leitor pergunta o seguinte: Eiichiro Oda-sama, li o capítulo 1024 e fiquei profundamente interessado. A pessoa que se denomina alguém é o pai do Zoro, dono? E o Oda responde: recebi muitas perguntas sobre esse alguém. Não quero ofendê-los, mas havia muitas pessoas que estavam certas, por isso vou apresentá-los a vocês. Esses são na verdade 3 dos 6 Daimyos de Wano: Daimyo de Ringo, Shimotsuki Shimaru, Daimyo de Kibi, Fugetsu Omisubi, Daimyo de Udon, Uzuki Tempura. Após a morte de Oden, todas as regiões se rebelaram para eliminar Orochi, mas foram derrotadas pelos piratas das feras. Shimotsuki Ushimaru e sua raposa Onimaru eram uma dupla famosa. Originalmente haveria uma cena no mangá na qual, quando Onimaru estava roubando a Shusui, ele ficaria chocado ao ver a aparência de Zoro, já que ele era idêntico ao jovem Ushimaru, mas aquela cena iria complicar as coisas, portanto decidi excluí-la. Então, continuando a resposta, Ushimaru não é o pai do Zoro. Os nomes desses 3 personagens não serão revelados no mangá, por isso eu decidi os incluir aqui. E ainda não tenho certeza se mostrarei ou esconderei a linhagem do Shimaru, mas vamos parar com esse assunto por agora. Mas eles se parecem mesmo, né? Isso aqui é basicamente o Oda dizendo que não, que o Shimaru não é o pai do Zoro, porém, todavia, contudo e entretanto, que a linhagem do Shimotsuki ainda guarda mistérios. E pode ser que o Shimaru e o Zoro tenham uma conexão familiar sem precisar ser pai e filho. Zoro também pode ser um Shimotsuki, um descendente direto de Ryuma. O que dá mais ênfase nisso é o comentário ousado no final, dizendo que eles realmente se parecem. Mas no mangá, nem o Onimaru e nem o próprio Yamato comentaram sobre a semelhança entre Zoro e o Shimaru, o que enfraquece bastante a ideia de serem pai e filho. Inclusive, depois dessa resposta que o Oda deu no SBS, ele fez questão de pegar esse Ushimaru que vimos no capítulo 1024 e transformar nesse, mano, em sua última aparição no mangá. Rolou uma desarmonização facial ali forçada para ele não ficar tão parecido com o Zoro. Parecia que estava causando realmente uma confusão danada isso tudo. Em contrapartida a isso, o próprio estilo de duas espadas do Shimaru se assemelha ao do Zoro usando duas espadas. O Oda faz questão de tapar exatamente o olho esquerdo do samurai quando vemos em seu passado, tornando ainda mais relacionável com o Zoro. Inclusive, o próprio Ryuma também usava uma bandagem no mesmo olho, e é dito explicitamente que ele era um samurai de um olho só, assim como o Zoro. E temos aí, mano, suas semelhanças gritantes nesse painel em que Ryuma tá simplesmente o próprio Zoro. Enfim, inúmeros paralelos podem ser traçados entre o Shimaru e Zoro, o que fortalece e muito a ideia de um parentesco entre eles. Mas o próprio Oda dizer de maneira até séria, né, diferente de como ele costuma responder normalmente a SBS, que eles não são pai e filho, é bem determinante. Mas ambos serem Shimotsuki é bem possível, pode ser um avô, um tio, um primo distante, sei lá. Mas é bem possível que haja um parentesco aí. Parte 4, conclusão antes do bônus. É inegável que o Zoro e o Shimaru têm muita coisa a ver, mas com o Oda afirmando que eles não são pai e filho, fica difícil ir contra o próprio autor da obra. Mas isso não impede que eles tenham uma relação poderosa e sejam da mesma família. Então realmente o Ryokugyu e o Zoro podem ter alguma relação, podem sim, mas existem alguns pontos fortes que indicam que o Touro Verde, apesar das conexões legais que podem ser estabelecidas, não é o Shimaru.
O ponto mais forte aqui é provavelmente a aparência. Se a gente for comparar o que já foi mostrado dos dois, a gente nota que o cabelo tem, além de um caimento bem diferente, a cor totalmente oposta. Um é colorido em preto e o outro não tem preenchimento, ficando branco no mangá, mas a gente sabe que é azul. É claro que se o Oda quiser, ele pode dar uma de maluco e falar que o cara fez chapinha e pintou o cabelo, e é isso, né? Ele pode fazer isso e tá tudo certo. Só que tem coisa pra acrescentar aqui, né? Fora a aparência, a personalidade que os dois mostraram até então é bem diferente. Aqui dá pra argumentar que depois do combate contra o Kaido e a quebra de sua honra, o Orochimaru saiu do caminho samurai e virou um cara relaxado, tranquilão e de sorriso leve, mas também não parece combinar muito com a proposta desse personagem. Em contrapartida, o Ryokugyu é todo alegre, tá nem aí pra nada, relaxadão. O Orochimaru era alguém muito compromissado, responsável, sério e que provavelmente não riria como o Ryokugyu lá no Reverie, sabendo da tristeza que aplacava o Wano. A não ser que ele tenha ficado biruta igual o Coringa. Então é isso, essa teoria possui conexões bem interessantes, principalmente no que diz respeito à parte 2 dela, onde a gente relacionou o Orochimaru com o Ryokugyu, mas os pontos contra também são muito fortes, o que não me fazem acreditar que isso realmente seja verdade. Porém, pode ser que faça mais sentido pra você do que faz pra mim, e é por isso que eu sempre acho muito legal trazer teoria pro canal. Eu acho que o Orochimaru realmente foi assassinado pelo Kaido e que a gente precisa fazer um malabarismo um pouco complicado pra fazer a ideia dele ser o Ryokugyu realmente funcionar. O fato dos samurais, entre aspas, não sentirem fome é uma coisa, mas não comer por 3 anos faz você literalmente morrer. E eu acho que até o mais poderoso dos samurais teria sucumbido tanto tempo sem se alimentar. No mais, a gente ainda teria que ir contra o próprio Oda pra acreditar que o Ryokugyu é o pai do Zoron. E por fim, se a gente notar bem, a silhueta em nenhum momento tá deixando entender que ele carrega espadas consigo, o que torna ainda mais improvável de Ryokugyu ser o Orochimaru. Parte 5, o bônus que você merece. E se você pensou que esse vídeo iria acabar sem você ter uma bela suposição sobre One Piece pra ficar matutando, você se enganou, porque eu tenho essas duas surpresas reservadas aqui pro final. Como a gente sabe, todos os almirantes de One Piece são inspirados em atores japoneses. E como a gente pode ver nessa imagem, temos ali a inspiração pro Kizaru, a inspiração pro Fujitora e completando o trio atual de almirantes, temos Yoshio Harada, aquele que provavelmente vai ser inspiração para a aparência de Ryokugyu. Se a gente for notar bem, né, o cabelo lembra bastante e dá pra imaginar, mano, com clareza como o rosto desse ator poderia ser retratado no traço do Oda. Então eu realmente acredito que vá seguir por essa referência. E o comentário final é: pode ser que o Ryokugyu não seja o Orochimaru, mas sim um outro Shimotsuki, que assim como o mestre do Zoro, não chegou a crescer em um ano, mas tem algum carinho por essas terras. Imagina só se ele era, por exemplo, um irmão ou primo do Shimotsuki Koshiro, ou quem sabe até o mestre dele, se tornando assim o mestre do Zoro. Ainda existe essa margem e sua ida para Wano seria justificada em uma tentativa de ajudar o país, de alguma forma ali, né, usando suas habilidades para reflorestar o local, contribuir com a fauna ou algo nesse sentido. Eu acho que algo dessa forma assim se torna mais plausível do que realmente ser o Orochimaru e o Orochimaru ser de fato o pai do Zorão. No mais é isso, tá? Temos pouquíssimas informações sobre o Touro Verde, então o background que o Oda pode criar pra ele é enorme, o que torna muitas especulações interessantes. Não esquece, tá, de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e muito, meu querido, muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui. A gente se vê num próximo vídeo e é isso, galera. Vocês não me viram nesse vídeo, né, inclusive. Mas é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto. Pô, Shimotsuki Zoro é real, mano, papo reto. É real. Semelhança com o Orochimaru e com o Ryuma, mano. Isso não é normal.